Bem-vindos ao Drops Cristão, o seu espaço para reflexões sobre a fé cristã. Hoje, mergulharemos em uma figura enigmática e intrigante das Escrituras Sagradas, Enoque. Sua história, marcada por mistério e fé, continua a cativar a imaginação de crentes ao longo dos séculos. Vamos desvendar um pouco mais sobre quem foi Enoque, sua vida extraordinária e sua partida para o céu, sem passar pela morte física. Prepare-se para uma jornada de descoberta espiritual enquanto desvendamos os mistérios que cercam a figura de Enoque. Nos relatos antigos das Escrituras, encontramos figuras que, embora brevemente mencionadas, têm um impacto duradouro na compreensão da fé. Enoque, um patriarca antediluviano, é um desses personagens fascinantes. Desde as páginas do livro de Gênesis até os textos apócrifos e pseudepígrafos, a figura de Enoque desperta curiosidade e admiração. Sua caminhada com Deus, sua sabedoria e sua partida incomum para o céu têm inspirado gerações de crentes. Neste estudo, exploraremos quem foi Enoque, sua importância nas tradições judaica e cristã e o significado teológico de sua vida e partida. Segundo o relato bíblico em Gênesis, capítulo 5, a vida de Enoque é descrita de forma concisa, mas significativa. A história de Enoque é uma das figuras mais enigmáticas e misteriosas da Bíblia. Ele é mencionado em Gênesis, capítulo 5, e também em Hebreus, no Novo Testamento. A narrativa bíblica sobre Enoque é relativamente breve, mas cheia de significado e mistério. De acordo com a narrativa em Gênesis, Enoque andou com Deus por 300 anos após o nascimento de Matusalém e teve outros filhos e filhas. O texto bíblico em Gênesis 5, versículo 24, destaca que Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Essa é uma passagem muito enigmática e aberta a interpretações. Enoque é frequentemente associado à figura do homem justo que foi levado ao céu sem passar pela morte física, como Elias também é. Essa associação pode ser entendida como uma preparação teológica para a crença cristã na ressurreição e na vida eterna. Assim, a história de Enoque é marcada por mistério, fé e a ideia de uma comunhão íntima com Deus que resultou em uma partida incomum para o céu sem passar pela morte física, de acordo com as tradições judaica e cristã. Aqui estão os principais pontos sobre a vida de Enoque, de acordo com a Bíblia. Genealogia. Enoque é mencionado como filho de Jarede e pai de Matusalém, que por sua vez é o pai de Lameque. Sua genealogia é apresentada na lista dos patriarcas antediluvianos. Andar com Deus. O texto destaca em Gênesis capítulo 5, no versículo 22, que Enoque andou com Deus. Essa frase tem um significado profundo e sugere uma comunhão íntima e contínua com Deus. Enoque é reconhecido por sua fé e devoção a Deus, o que o distingue dos outros patriarcas da época. Vida longa. Enoque é registrado como tendo vivido 365 anos. Embora sua vida não tenha sido tão longa quanto a de alguns de seus contemporâneos, como seu filho Matusalém, que viveu 969 anos, sua vida ainda foi consideravelmente longa. Partida misteriosa. O texto bíblico em Gênesis capítulo 5, no versículo 24, destaca que Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Esta é uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia. Não é mencionado explicitamente que Enoque morreu, mas sim que ele foi levado por Deus. Isso sugere uma partida extraordinária e incomum para o céu, sem experimentar a morte física. Legado. Além de sua própria vida, Enoque é conhecido por ter gerado um filho notável, Matusalém, e sua descendência continuou a desempenhar papéis importantes nas narrativas bíblicas subsequentes.
Enoque na tradição judaica. Enoque é considerado um dos personagens mais importantes na literatura apocalíptica judaica, especialmente nos livros apócrifos e pseudepígrafos. O livro de Enoque, também conhecido como Enoque Etíope, é um exemplo destacado dessa tradição. Este livro apresenta Enoque como um herói sábio e piedoso, que recebe revelações divinas e viaja pelo céu e pela terra. No livro de Enoque, Enoque é descrito como alguém que andou com Deus, recebeu visões sobre o juízo final, os anjos caídos, o destino dos justos e dos ímpios, entre outras coisas. Ele é retratado como um intermediário entre Deus e os homens, trazendo mensagens divinas e advertências para a humanidade. O livro de Enoque influenciou significativamente o pensamento religioso judaico e cristão no período do Segundo Templo e na era cristã primitiva, e teve um impacto duradouro nas tradições esotéricas e místicas judaicas. Enoque no cristianismo. O Novo Testamento faz referência a Enoque em uma passagem na Epístola de Judas, no livro de Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15, onde é mencionada uma profecia atribuída a Enoque. Embora essa referência não esteja presente nas escrituras hebraicas ou cristãs canônicas, ela sugere que a figura de Enoque era conhecida e respeitada entre os primeiros cristãos. Além disso, a ideia de Enoque sendo levado ao céu sem experimentar a morte física é considerada uma prefiguração da ascensão de Jesus Cristo e da vida eterna prometida aos crentes. Enoque é frequentemente associado a Elias como exemplos de indivíduos que foram arrebatados para o céu sem morrer. A tradição cristã primitiva valorizava Enoque como um exemplo de fé e devoção a Deus, bem como uma figura que recebeu revelações divinas sobre o futuro da humanidade. Significado teológico. A história de Enoque, com sua partida misteriosa para o céu, levanta questões teológicas sobre a natureza da morte, a vida após a morte e a comunhão íntima com Deus. Sua experiência é vista como uma antecipação da ressurreição e da promessa da vida eterna. Enoque é valorizado como alguém que viveu em comunhão direta com Deus e foi recompensado com uma experiência única de estar na presença divina sem passar pela morte física. Isso enfatiza a importância da fé e da intimidade com Deus na vida dos crentes. Em resumo, a figura de Enoque é uma das mais enigmáticas e significativas da tradição religiosa judaico-cristã, sendo valorizada por suas virtudes, suas revelações divinas e sua partida incomum para o céu, que tem implicações teológicas profundas sobre a natureza da fé e da vida após a morte. A partida de Enoque para o céu, conforme descrito na Bíblia, é encontrada em Gênesis 5, versículo 24, que diz: Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Esta é uma das passagens mais enigmáticas das Escrituras e oferece poucos detalhes explícitos sobre o que exatamente aconteceu com Enoque. O texto destaca que Enoque andou com Deus, o que sugere uma comunhão íntima e contínua com o Senhor. Essa expressão implica que Enoque viveu em harmonia com a vontade de Deus, seguindo seus caminhos e mantendo uma relação próxima com Ele. A frase desapareceu porque Deus o levou sugere uma partida incomum e sobrenatural de Enoque. Ao contrário dos outros patriarcas mencionados em Gênesis 5, não é dito que Enoque morreu, mas sim que ele foi levado por Deus. Isso implica que Enoque foi removido da terra de uma maneira extraordinária, sem passar pela morte física. Essa partida de Enoque para o céu sem morrer fisicamente é frequentemente interpretada como uma expressão da graça e favor divinos para com ele, uma recompensa por sua fé e comunhão com Deus. Enoque é visto como um exemplo de justiça e devoção a Deus, e sua experiência é valorizada como uma antecipação da vida eterna prometida aos crentes.
Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre como exatamente a partida de Enoque ocorreu, sua história continua a ser um tema de mistério e reflexão teológica, e sua figura é lembrada como uma das mais enigmáticas e significativas das Escrituras Sagradas. Portanto, a vida de Enoque, conforme retratada na Bíblia, é caracterizada por sua fé e comunhão com Deus, culminando em sua partida misteriosa para o céu, que continua a ser objeto de especulação e reflexão teológica até os dias de hoje. Em resumo, a figura de Enoque é uma das mais enigmáticas e significativas da tradição religiosa judaico-cristã, sendo valorizada por suas virtudes, suas revelações divinas e sua partida incomum para o céu, que tem implicações teológicas profundas sobre a natureza da fé e da vida após a morte. Nesta breve jornada de estudo, exploramos os mistérios e significados por trás da vida de Enoque, um dos personagens mais intrigantes da Bíblia. Sua história nos desafia a refletir sobre a importância da comunhão íntima com Deus e a promessa da vida eterna para aqueles que andam em fé. À medida que encerramos este estudo, queremos convidar você a se juntar a nós nos próximos episódios do canal Drops Cristão. Continuaremos explorando temas fascinantes da fé cristã, compartilhando a palavra, reflexões e inspirações para enriquecer sua jornada espiritual. Não perca os próximos estudos e vídeos do Drops Cristão. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos continuar crescendo em conhecimento e fé. Até breve, e que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco.